Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Começando o nosso estudo, o livrinho chamado A Caminho da Luz. Como eu tinha comentado no grupo, pensei muito, né? Vamos fazer um estudo, mas de quê? Evangelho? Umbanda? Espiritismo? Livro dos Espíritos? Então, primeira coisa, pensei, primeiro básico, as obras básicas de Allan Kardec, depois passa para Umbanda, pensei. Mas veio, coincidência não existe, né? Mas aconteceu de eu ler um livrinho, esse livrinho em questão, A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Foi até comprovando, né, que acaso não existe. A Giza mandou no grupo, né, um audiolivro, né? Gente, fugiu o nome, pera aí. O Guardião da Meia-Noite. E eu vendo esse livro, eu lembrei de ler outro livro, Libertação, também de Chico Xavier, André Luiz. Eu ouvia o livro que a Giza mandou e um livro semelhante eu fui lendo para acompanhar. E ao acabar eles, não, eu vou ler outro. E por coincidência, não é coincidência não existe, o acaso não existe, e veio A Caminho da Luz. E o que é esse livrinho? Por que não começar por ele? É um livrinho básico, assim, ele faz um resumo do resumo da história do nosso planeta até o século XX. Então eu pensei, bom, isso aqui é mais básico ainda do que os outros livros que são base. Então tem algumas partes que é meio chatinho, para quem não gosta de história, realmente eu reconheço isso. Eu gosto de história. História do mundo, história do Brasil, história de outras coisas. Mas é um livro assim básico que chama a atenção. A principal lição dele, a todo instante, a todo comentário que a gente fizer, a principal lição: a espiritualidade está aí. A espiritualidade sempre esteve cuidando de nós, sempre esteve providenciando tudo, sempre estará, sempre está, sempre estará por trás de tudo. A principal lição desse livrinho é isso. Antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo do planeta existir, a espiritualidade já atuava, já tinha sua programação, já tinha seus destinos, sua organização, tudo isso à nossa volta, por cima, por baixo dos lados, nós estamos dentro da espiritualidade. E ela, sobre os desígnios de Jesus, vamos nem falar em Deus, não, vamos baixar um pouquinho, está sempre à nossa volta e nós temos que ter essa consciência que nós estamos imersos na espiritualidade. Ela programa absolutamente tudo, tudo. Nós, o ar, os micros elementos, microcosmos, até as infinidades das galáxias, tudo. A espiritualidade está por trás de tudo. Nós devemos ter essa consciência e essa confiança. Então, justificando o porquê desse livrinho, porque ele é a base da base. Então, à medida que nós vamos lendo, minha filha, a Fernanda, até comentou: pai, você não pode fazer um vídeo de mais de 10 minutos, não, mas eu peço desculpa, mas não tem condição. Apesar de ser um livro pequeno, 100 e poucas páginas,
A... Os comentários são imensos. Cada parágrafo ali vai dar para falar muito e muito tempo. Então, eu vou tentar me conter para não falar demais, para não ficar enjoativo. E vocês podem comentar, falar, não, está sendo cansativo desse jeito, não está legal. Podem criticar. Aqui eu não sou nada, eu sou um papagaio que vou repetir o que eu já ouvi antes de outras pessoas, certo? Então nós estamos aqui para aprender, para tentar entender, para conversar, e podem criticar sim. Eu, mais do que ninguém aqui, estou aprendendo, porque eu estou lendo, estou vendo coisas que eu já tinha lido 15, 20 anos atrás, mas agora que eu percebi, nossa, é mesmo, eu não tinha visto isso. Então eu também estou aprendendo, eu estou me forçando a recordar e a aprender. Então, vamos lá. Esse vídeo de hoje é a introdução do livrinho. Então, a introdução vamos comentar e fica também como teste esse vídeo. E eu espero comentários. Falem, não gostei, não gostei disso, não gostei disso. Falem. Eu peço aqui que comentem. Então, livrinho A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, do século passado, século XX, né? E pelo espírito André Luiz. Eu vou lendo e é um estilo que eu tenho. Ler frase ou um parágrafo e comentar, explicar. E se não quiserem também, comentem. Vamos lá. A Caminho da Luz, introdução. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Esclarecendo, esse livro foi editado em 1938, quer dizer, estava na véspera da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa frase aí apresenta penosas transições do século XX ao tinido sinistro das armas. A guerra já estava assim, a espiritualidade já sabia, vai acontecer. No mundo físico, tinha um certo receio, mas não esperava. O mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Então o mundo estava bem sofrido, destruído. E esse livro foi feito nessa data, já antevendo o que vinha por aí, todo o desastre, toda a tristeza da guerra. Porém, deixa aí no final, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Nós entendemos isso aí, além da destruição da guerra e a seguinte reconstrução, né, física, material, também encaixa nisso aí a reconstrução do próprio mundo que nós estamos passando hoje. Então a espiritualidade não pensa em um dia, em um mês, em um ano, não. Pensa em séculos, pensa em milênios. Então essa reconstrução aí já é a reconstrução do mundo como um todo, na sua parte, tanto física, mas principalmente espiritual, principalmente nessa parte de mundo de regeneração, essa transição que hoje nós estamos no meio dela, do meio para frente dela. Então é essa reconstrução. É a reconstrução de um mundo agitado, cheio de misérias, cheio de injustiças aparentes, né? Essa reconstrução nós estamos passando por ela. A boa notícia é que nós já estamos da metade para frente dela, já está na fase de começar o acabamento.
Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo, e natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Chama atenção, né, que nós estamos passando por um período em que vai passar a régua mesmo. Opa, vamos medir isso aqui, o que você fez de bom, o que você fez de errado. E tanto individual como coletivo, como povos, como nações. Opa, o que esse povo aqui fez de certo, o que eles fizeram de errado. Quer dizer, está passando por uma peneirada quanto a quem é bom e quem é mais ou menos. Quem é mais ou menos vai ficar aqui. E agora, quem não se encaixa, quem é aqueles espíritos revoltados mesmo, vai ser levado para outros planetas, para outras regiões, vai brigar com um leão, com um dinossauro. É brigão, é machão. Então, vai para outro lugar onde tem a afinidade. É isso que nós estamos passando, e quer dizer que essa primeira frase, aproxima-se o momento que se efetuar a aferição. É isso, tá? Sendo separado o joio do trigo. E chama atenção, é importante a gente ver o passado, tanto na parte material, né, quantas civilizações vieram, passaram pelo mundo e sumiram. E essas civilizações, povos, então, desde que nós nos entendemos por humanos, então Egito, Índia, a Índia ainda está aí, mas mudou muito. Grécia, Roma, Atlântida, Incas, Maias, Astecas. Então, o mundo inteiro teve de forma semelhante, povos que começaram, tiveram um desenvolvimento incrível, um apogeu, e depois entraram num declínio e a maioria desapareceu. Então é bom recordar, analisar o que aconteceu, o que fizeram de bom, por que sumiram, porque é um aprendizado para evitar erros e manter os acertos. E chama atenção também para a espiritualidade, está sempre por trás, está sempre com a sua organização prévia, está sempre aproveitando tudo, mesmo o que é aparentemente ruim. Então no finalzinho aqui fala, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Quer dizer, tudo aquilo que aparentemente seja ruim, desastre, triste, aborrecimento, até isso tem uma finalidade, tem um aproveitamento da espiritualidade, ela se aproveita para o progresso, para o benefício geral. Então é o que eu sempre comento, assim, a gente leva um tropeção, rala o joelho. Aconteceu, tem um motivo, agradece, igual o Chico Xavier, agradece. Porque ali, ou você foi protegido de alguma coisa, ou você foi levado a ver um caminho melhor, uma solução melhor, alguma coisa assim. Mas à toa não é. A espiritualidade está por trás de tudo. Esse esforço de síntese será o da fé reclamando sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Diante de nossos olhos de espírito passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. Lembrando, né, nessa época aí, 1968, ecrã é uma tela. Então hoje a gente tem a tela da televisão, tela do notebook, tela do tablet, tela do celular, é um ecrã, é uma tela. Mas nessa época não tinha nada disso.
O ecrã que ele fala aqui era a tela de cinema. Era a única coisa que tinha, era projeção, projetor. Então o ecrã era aquela tela de cinema que era projetado os filmes. Reforçando, 1938 não tinha nem televisão. Só tinha rádio, era rádio. Tinha o cinema, já existia os filmes, sim. Mas não tinha televisão, internet, nem em sonho pensava. A televisão foi inventada em 1935. A primeira transmissão foi na Alemanha. No Brasil, televisão foi só em 1950. Se não me engano, quando teve a Copa do Mundo, começou a transmitir a televisão no Brasil. Então, sim, esse ecrã se refere a isso, a uma tela, mas eles não tinham noção de televisão na tela, no caso, se era uma tela grande. Então, como se fosse um cinema. Então, referente assim, às civilizações mortas, para a espiritualidade é uma passagem, elas estão passando como se fosse numa tela de cinema. Então, elas começam, têm o seu desenvolvimento, declinam e desaparecem. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana com suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Reforçando, Início, desenvolvimento, declínio, desaparecimento. São ciclos. Uma civilização depois da outra. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Torvelinho é um redemoinho. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços terrenos que reúnem a sua grande família. Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito, reforçando fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres. Quer dizer, tudo que nós passamos está relacionado, está encadeado, está seguido, é uma corrente. Igual a gente fala no terreiro, corrente, que também o tempo é uma corrente. Então, desde o começo de tudo, está sempre uma coisa levando a outra, e essa outra leva a outra, e isso depende da que passou. Tudo vai se encadeando, tudo vai se relacionando. E a espiritualidade por tudo. Então esse fio inquebrantável, a gente entende como essa corrente, tudo está encadeado, tudo está relacionado, tudo está dependente uma da outra, tudo leva a uma coisa e uma coisa deriva de outra. Então tudo, nada assim acontece com mágica, apareceu, não. Tudo vem de algum processo anterior e um processo vai gerar outro posterior. Tudo no mundo está relacionado, tudo está interdependente uma da outra. Tem até uma comparação assim, bem grosseira, é a teoria do caos, né?
mas é verdade, existe. Então uma borboleta bate as asas na Amazônia e tem um furacão no Japão. Ah, não tem nada a ver. Tem. A gente pode não entender, mas tem. É isso. Da mesma forma são as civilizações, são os séculos que vão passando, tudo, até o próprio tempo está relacionado com o tempo passado, o tempo de hoje e o tempo futuro, e igualmente na matéria. Matéria de hoje relacionada à matéria do passado, relacionado com a matéria do futuro. E a espiritualidade coordenando tudo. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As raças tem uma certa confusão, então assim, fala raça negra, raça branca, vem dessa época aí, mas o correto é que raça só existe uma, raça humana, é isso. Então pode ter as variáveis, seria os brancos, os negros, os amarelos, basicamente são essas três gêneros no mundo. Daí variam as suas, tem outras variedades. Então vocês vão ouvir raças aqui, mas não é muito correto. A raça é humana. E tem as variações de gênero dentro da raça, né? Mas vamos lá. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. Os povos são os membros dispersos de uma grande família trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Então, povos entende-se como civilizações. Então, o povo brasileiro, o povo inglês, o povo europeu, o povo africano. Então, seriam as populações em uma determinada região, são os povos. Ou, culturalmente também, o povo hebreu, o povo israelita, o povo católico, tá? Seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe, no esforço abençoado de missões regeneradoras, dentro das igrejas e das academias terrenas. É isso aqui, nossa. Vou lembrar da minha filha, que ela fala, pai, você fala demais. Mas eu não aguento. Então, seus filhos mais eminentes, quer dizer, aqueles espíritos mais evoluídos, praticamente anjos, né? Estão um pouquinho abaixo de Jesus. Então, no caso do planeta Terra, nosso mundo aqui, só um exemplo, né? Então, vários e vários expoentes nós tivemos conhecimento. Então, José, Maria, João Batista, São Francisco, Moisés. Então, são vários. Então, esses filhos mais eminentes seriam dessa categoria. Então, no plano dos valores espirituais, são agraciados e podem visitar outras pátrias siderais. Sideral é relativo ao espaço. Então, no caso aqui, outras pátrias siderais, nós podemos entender como outros planetas, e também no nosso próprio planeta nós temos pátrias siderais, que seriam planos espirituais. No planeta Terra nós temos 7 camadas, 7 etapas, 7 planos. 2 para baixo, seria o umbral, seria mais ou menos. Seriam dois planos inferiores, seria o inferno. Então nós estaríamos aqui no 3º plano.
E acima de nós tem mais 4. Então são planos mais evoluídos, planos siderais. Então esses espíritos eminentes, espíritos mais evoluídos, eles teriam a liberdade de transitar entre esses planos, tanto espiritualmente como através da encarnação, que então poderia estar encarnado e durante tem uma liberdade de sair do corpo e visitar esses outros planos, inclusive até outros planetas. Um exemplo, Maria, a Isabel, mãe do João Batista, elas vieram em missão nesse planeta, elas vieram de Sírios. Sírios é um sistema solar onde o mundo são evoluídos, praticamente perfeitos, quase perfeitos. Então elas vieram de lá. Maria veio para dar base para Jesus. Então é um espírito, não tem nem o que comentar, né? Praticamente perfeito, tá? Quase como Jesus. Então é isso que se refere a seus filhos mais eminentes. Na tela mágica de nossos estudos destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares. Mas, em tudo e sobre todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e, mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento de divinas claridades. Quer dizer, reforçando, apesar, né, de muitos erros que nós tivemos diante daqueles que vieram aqui nos ajudar, inclusive crucificando, né, exemplo do próprio Cristo, apóstolos, né? Mesmo assim, a espiritualidade está por trás de tudo. Mesmo assim, a gente olhando para trás, nossa, o que a gente fez? Nossa, eu cuspi na cruz. Nossa, fui eu que bati o prego em Jesus. Mesmo assim, a espiritualidade está por trás, até mesmo dos aparentemente enganos, erros, tudo tem a organização da espiritualidade por trás. Então, esse fio de vida e de harmonia que equilibra e satura toda a Terra, é isso. A vida, nós estamos no meio da vida e ela cuida de nós de um jeito ou de outro. Espiritualidade. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está em suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos na existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio, um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Nesse parágrafo aqui se refere a Jesus. Não cita o nome dele direto, mas a gente chama atenção para um texto aí, quem for ler, ele está maiúsculo. Então, Jesus é que sustenta tudo. Jesus é o próprio sol, é a energia que dá vida. Então, a energia de Jesus é que nos dá a vida de tudo, tudo. A natureza, as plantas, a própria terra, o ar, tudo isso deriva da energia de Jesus. Ele é que sustenta isso tudo. Comparação grosseira, é igual uma usina hidrelétrica. Ela que proporciona a eletricidade para fazer tudo que a gente depende de energia elétrica. Vem de uma usina. Então Jesus seria a nossa usina mundial. Não só mundial, todo o sistema solar é sustentado pela energia do Espírito
Jesus. Passaram as gerações de todos os tempos, com suas inquietações e angústias. Guerras ensanguentaram o roteiro dos povos e nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis, esfacelaram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Então, quer dizer, na história mundial, na história do planeta, a cada 4 anos de guerra teve um de paz. Quer dizer, nós temos mais guerras, mais destruição do que paz. E cita aqui, né? Sempre sempre há esses povos, sempre há guerras, e isso passa. Aí vem de novo, vai de novo, tudo. Mas nada é por acaso. Nós vamos ver mais para frente, mas por quê, né? O que acontece. E chama atenção de novo. Lembrando que esse livrinho foi antes, Segunda Guerra Mundial, né? Ele, no finalzinho, ele fala, hoje, atualmente, na época, conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Quer dizer, já estava fazendo esse chamado para o desastre que já ia acontecer. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Então, sempre depois da destruição, vem uma reconstrução. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para um amplexo universal. Ele é a luz do princípio e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Reforçando, Jesus é que nos dá vida, Jesus é que nos sustenta o planeta inteiro. E tudo passa, seja desastre, seja aborrecimento, seja destruição, mas passa, vai passar, é uma condição do nosso mundo, que só nós somos atrasados, então a gente aprende com a dor. Enquanto falamos da missão do século XX, século passado, contemplando os ditadores da atualidade do ano lá, 1938, que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe a paz e amor para todos os corações. Quer dizer, era, de certa forma, esse último parágrafo foi uma prece, né? Ô Jesus, cuida de nós. E aconteceu o que aconteceu, tristeza eterna, mas reforçando o que nós vimos antes aí. A gente precisa, é bom estudar o passado, para lembrar dos erros, para não repeti-los e, se possível, corrigi-los. É isso. Essa é a introdução. 35 minutos de vídeo. Imagina quando começar os capítulos, né? Mas eu vou fazer o possível para não passar de meia hora, 40 minutos estourando. Esse é a introdução e também um vídeo teste. Eu gostaria de comentários de todos. Não, tá legal. Não, o cenário, põe um preto aí atrás. Não, com a parede branca. Então aqui o cenário eu gostei. Tá? Minha filha, meus filhotes, razão da minha vida.
me inspiram. E esse é um estudo. Vou fazer os outros capítulos é nesse estilo. Esse vídeo, comentando parte por parte. Eu acho que é útil e importante. Não tem pressa, não adianta ler um livrinho em meia hora. Dá para ler em meia hora um livrinho desse. Mas se não analisar, não tem utilidade. Tá? Então, aguardo comentários, críticas, elogios e qualquer coisa, vamos conversar. É um estudo. Não é uma apresentação, é um estudo. Gente. Qualquer coisa que não entenderam e não mais para frente também, vamos conversar. Eu não entendi isso. Ah, você podia comentar isso. O que você acha disso? E vocês também. Não, eu acho que é assim. Eu não sou dono da verdade. Às vezes vocês entenderam de outra forma, uma forma diferente, e uma forma mais correta. Tem isso também. Então esse grupinho aqui é para isso, tá? Para melhorarmos, para estudarmos, para entendermos, para duvidarmos, tá? Vamos nos melhorar. É isso. Aguardo vocês lá no grupo, qualquer comentário. Fiquem com Deus.